Muito bem, pessoal, vamos dar seguimento ao nosso sistema de gerenciamento de estoque em Bubble. E antes de mais nada, se você não me conhece, sou Messias Carvalho. Se você já me conhece, também sou Messias Carvalho do mesmo jeito. E vamos lá, se você por acaso caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, esse já é o 5º vídeo dessa série criando o sistema de gerenciamento, então eu aconselho que você veja os vídeos anteriores, mesmo que você já conheça do Bubble, mas para se ambientar ao que estamos fazendo aqui no momento, tá bom? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui nós vamos especificamente melhorar esse Repeat Group, que é onde mostra os nossos produtos, né? Veja que está aqui com um layout muito básico. Temos apenas o texto para identificar, colocamos ele aqui. E está bem feio, né? Vamos melhorar esse layout do Repeating Group. Vamos lá. Então aqui no nosso editor vamos começar pelo próprio Repeating Group. Vamos encontrar ele aqui na nossa árvore de elementos. Né? Para encontrar ele aqui na árvore de elementos, vamos até relembrar como está organizado nossos containers, nossos grupos. Então nós temos aqui o grupo Body, que é o corpo do nosso sistema, né? Temos o header aqui em cima, onde está o cabeçalho, e o grupo Body. Dentro do Body nós temos o container, que esse container, se vocês lembram bem, ele limita o nosso conteúdo até 1000 pixels, tá? Para casos de telas ultra-wide, então o conteúdo fica centralizado em até o máximo de 1000 pixels no centro da tela. Dentro do nosso container, nós temos o grupo de ação, a qual seria as ações que ocorrem aqui em cima, o de buscar, o de adicionar produto. Então é um grupo que tem esses outros elementos dentro dele. Temos o nosso grupo de quando o estoque estiver vazio, então se por acaso existir algum produto, ele fica invisível. E temos o grupo do estoque, onde vai conter o nosso repeat group, quando o estoque tiver algum produto. Dentro desse grupo de estoques, nós temos o nosso repeat group, que é o que faz aí o trabalho de mostrar os itens na tela de um banco de dados, né? Então, esse é o grupo que nós estamos no momento. E dentro do repeat group, você configura, né, claro, cada célula do repeat group e a mesma configuração serve para os outros elementos, né? Então, por isso que é um repeat group. Ele repete o grupo que você coloca aqui no primeiro para todos os outros itens do seu banco de dados. Basicamente é isso. Então vamos lá. Nesse repeat group, vamos observar o seguinte. Nós colocamos simplesmente um texto jogado dentro da primeira célula ali, né? Dentro do repeat group. Então, para organizar isso de forma melhor, obviamente, sempre dentro de containers. Então, o que nós vamos fazer aqui nós vamos tirar esse texto, ok? E vamos colocar um grupo, tá bom? Vamos colocar um grupo aqui dentro e vamos organizar agora o layout desse grupo. Ele sempre vai vir com essa configuração feita, que é o fixo. Nós vamos deixar ele, pode ser em linha, porque ele já vai ser a própria linha do nosso item. E o tamanho dele ele vai ser 100% do grupo Pi, que é o Repeating Group. E a altura mínima, por enquanto, vamos deixar aí em aproximadamente 50. Depois a gente organiza a altura para o ideal. Perfeito. Então, esse grupo é o que vai conter dentro dele os itens em si. Por exemplo, é o texto com o nome do produto. Então, tá aqui, coloquei o texto dentro desse grupo. Vamos lá, o que vai acontecer? O erro de basicamente muito iniciante no Bubble, né? Assim como foi o meu também. Coloquei esse grupo, concorda? Coloquei o grupo dentro do Repeat Group e coloquei o texto dentro do grupo. E agora eu quero colocar nesse texto aqui o título do meu produto. Aí eu vou vir em dados dinâmicos e eu tento achar, Parent Group Thing, não existe. Né? Por quê? Por que eu não consigo achar aqui os meus elementos lá do meu banco de dados? Porque o grupo pai dele não tem conteúdo algum. Quem tem conteúdo é o Repeating Group, que tem o conteúdo de produtos e tem o dado lá dentro dele. Então, nós temos que passar esse conteúdo para esse grupo aqui que acabamos de inserir, que está aqui como grupo O. Então, agora sim, você vai ter que passar esse conteúdo da célula para cá, do Repeat Group. Então, o tipo de conteúdo desse grupo, ele é o de produtos, tá? E o dado que ele vai mostrar aqui é o da célula atual de produtos, que é do Repeat Group. Pronto. Então, dessa maneira, agora o nosso grupo, veja que a tela mudou o nome aqui, mudou para grupo produtos. Agora ele contém o dado da célula real. Agora sim você consegue vir aqui no texto e puxar o dado do parente grupo produto e vai ter os dados aqui dos seus produtos. Que é, por exemplo, nós queremos aí a descrição, que é o nome do produto.
tá? Então, é um erro muito comum a gente inserir o grupo dentro do repeat group e não colocar o conteúdo dele herdando as configurações do grupo pai superior. Da mesma maneira, se eu pegar aqui e colocar mais outro grupo dentro do parente grupo, o que eu vou ter que fazer? Pegar esse outro grupo que eu coloquei e fazer essa mesma configuração aqui, tipo de conteúdo produto, e o dado vai ser no caso aí do grupo pai que está em cima. Então tem que ter essa configuraçãozinha aí. Agora, se a gente atualizar, vamos ver que vai aparecer aqui novamente, né, os mesmos títulos. Mas aí nós vamos organizar aqui esse layout, né? Primeiro porque está muito largo, está com essa separação em linhas aqui, vamos dar uma organizada nisso aí. Vamos lá logo no nosso repeat group, já vamos tirar aqui, ó, o mínimo de altura para essa linha, 100 pixels. Não vamos deixar o mínimo de altura, vamos deixar aí sem altura, porque ele vai se ajustar à altura do conteúdo que tiver dentro dele. Esse é um fato 1. Outra coisa, vamos editar design aqui para o seguinte: o separador ele está como sólido. O que é o separador? É essa linhazinha aqui que separa um item do outro. Nós vamos tirar também esse separador, vamos deixar com nenhum separador. Pronto, aqui eu já tirei, né, o separador interno de uma célula para outra. A borda se trata da borda aqui externa desse conteúdo, né? Isso nós podemos deixar ela um pouco mais clara, pelo menos. Podemos deixar aqui um sólido normal, com tamanho de 1, mas nós deixamos ela um pouco mais clara. F2, F5, por exemplo, que é quase branco. Certo? Vamos atualizar aqui a página. Ele está ali bem quase invisível, tá? O separador. E agora sim, nós vamos organizar. O que então que vai fazer a separação de um conteúdo para o outro? É o próprio grupo que a gente colocou aqui dentro, ó. Esse grupo produtos. Então, nesse grupo produtos é onde a gente vai organizar o layout dele para ele se diferenciar, né? Vai ser cada linha. Então, primeiro, o que nós vamos fazer aqui? Na aparência dele, vamos mudar o estilo para com background flat color, para ficar com uma cor. Vai ser uma cor branca mesmo, tá? Fazendo isso aqui, ó. Deixa eu voltar no estoque. É sempre bom a gente vir aqui atualizando para ver o design, tá? Pode ver aí que ele já ficou branco, nosso repeating group. Uma coisa que nós vamos fazer é que cada linha fique com uma cor diferente, né? Aquele layout de zebra. Então, um branco, um cinza, um branco, um cinza e assim por diante. Como que nós podemos fazer isso aqui? Através de condicionais e uma formulazinha, tá? Uma forma para saber se a linha é par ou não. Olha só, aqui na condicional, nós vamos adicionar uma condicional da seguinte situação. Quando a célula atual, index, o que tem dentro desse index aqui? Por exemplo, o index da célula 1 é 0. Aí vai seguindo adiante, 0, 1, 2, 3. Olha só, vamos visualizando isso aqui na prática. O que tem cada item? Eu vou colocar um texto aqui. Nós vamos ver aqui, ó. O que tem no current cell index? Vamos lá e visualizar. Ó, 1. No caso aqui ele começa com 1, né? Normalmente na programação é com 0. Então, essa é a primeiro index, esse 2, esse 3 e assim por diante. Então, é isso que nós temos no current cell index. Nossa célula se esse current cell index, vamos usar uma função matemática aqui, é a função de módulo. Módulo 2. Módulo 2 é basicamente o resto da divisão. Olha só, vamos atualizar aqui. O que aconteceu aqui? É o resto da divisão por 2, tá? O módulo 2. Vamos usar a calculadora aqui, ó. No caso da 1, ela é o quê? 1 dividido por 2 é 0,5. Então, ela retorna um valor após vírgula, tá? O caso da outra era 2. 2 dividido por 2 não tem vírgula, então é um número puro. Se for 3 por 2, 3 dividido por 2, ele tem o resto da divisão aqui, né? Que é o 0,5. Então, ele também contém um dígito lá pós-vírgula. Basicamente é isso. Então, essa é a nossa condicional para saber o que? Se o número é par ou ímpar. Então, aqui nós sabemos que o 1 é ímpar, o 2 é par, o 3 é ímpar e assim em diante, né? E aí a condição vai ser aplicada a partir disso, ok? Então, o que vai ser? Vamos já copiar essa expressão, ó, botão direito, copiar. Vou tirar esse texto daqui. Vamos voltar ao nosso grupo, né? Grupo produtos, na condicional. E a nossa condição vai ser essa expressão, ó. Quando
corrente cell index, módulo por 2, for 0 ou for par, nós vamos ter um background de uma cor. Então, background color, ele vai ser, por exemplo, FF, EFF, 2F5, branquinho. Se caso for o contrário, então, em outra condição, ele vai ser de outra cor. Tá? Nesse caso aqui, eu acho que ele já vai dar diferença de um para o outro. Deixa eu ver. Dá, porque ele é um branco mais acinzentado, né? Então aqui nós já temos a divisão de uma célula para outra. Se eu adicionar mais um produto, só adicionando só iPhone aqui, né? Só diminuindo os números aqui. Ele já vai vir com a nova cor de linha, tá bom? Então assim a gente já começa a organizar nosso repeating group. Outra coisa que podemos adicionar, claro, além depois vai ter todos os paddings aqui dentro, né? É, por exemplo, ao passar o mouse, haver uma diferenciação de cor e mostrando que a gente está passando o mouse em cima também. Isso a gente pode aplicar na própria condição também do grupo produtos. Coloca uma outra condição para quando esse grupo sofrer um hover. Então, quando esse grupo is hovered passar o mouse em cima, então ele muda a cor, background color, tá? CCC, por exemplo, que é um cinza mais escuro. Estou visualizando aqui novamente. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai mostrar onde eu estou. Perfeito? Bom, agora nós vamos completar mais informações desse grupo aqui, né? Primeiro, podemos dar um padding interno nesse grupo para que os textos dentro dele fiquem, né, não colados na borda. Então é um ponto ideal. Então já vamos aplicar diretamente nesse grupo, que é o grupo da linha, né, o grupo produtos. No layout, vamos vir aqui, ó, tá em linha, o tamanho é de 100%. Nós vamos aplicar, aqui já pode se até tirar, vou deixar o mini height, tá? Não tem problema, esse mini height até é grande, com 50, deixar 44 que é um básico. Nós vamos aplicar o padding. Padding para cima, ele pode ter aí, não vai ser nem necessário, a gente centraliza o texto. Vamos colocar só left e right, que é a esquerda 10 e a direita 10 também. Esse texto, claro, a gente precisa organizar ele para que ele não seja tamanho fixo, mas o tamanho seja do tamanho do conteúdo. Ele não precisa ter altura mínima, é a altura do próprio texto também. E nós vamos simplesmente centralizá-lo dentro do alinhar verticalmente, né, ao centro do nosso grupo. Então, visualizando novamente, já está um pouco mais organizado, que é o título do nosso produto ali. Outro dado que a gente vai colocar é o de estoque e as ações. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse texto, copiar, dar um Ctrl V, colar. Não vou colar de novo, porque aqui a gente vai fazer as ações. Então, só a segunda vez. Esse segundo aqui vai ser a quantidade que tem em estoque. Essa quantidade que tem em estoque, ela vai ser dinâmica, lembra? Ela é a quantidade de entrada menos a quantidade de saída. Então, a gente não tem isso ainda. Então, por enquanto, eu vou colocar só um número aqui. Número 10, só para identificar, um número fictício. Ok? Visualizando aqui, nossa página. Então, tá lá, tudo colado, tudo junto. Obviamente, né? Então, o que a gente já vai mudar nesse layout aqui? Vamos mudar a organização dos itens que estão dentro dele. Então, no grupo produtos, em layout, nós vamos mudar para que os conteúdos que estão dentro dele tenham um espaço entre eles, que é o space between. Então, desse jeito, ele já vai ter um space between. Como nós temos aqui apenas 2 itens, o espaço entre eles jogará um para cada lado. Só que nós vamos ter um outro grupo aqui dentro, que é o grupo das ações. Nós vamos poder fazer ações diretamente aqui para o Repeat Group. Então, vou adicionar mais um grupo. Lembra, esse é grupo dentro do grupo, né? Então, tá aqui o grupo P. E esse vai ser o grupo de ações, tá? Esse grupo de ações row, que é ações da linha aqui, né? Vou deixar assim para me identificar. Esse grupo de ações, vamos mudar o layout. Ele vai ser em linha. Nós vamos ter um tamanho
o tamanho dele vai ser ajustado ao conteúdo que está dentro dele. Então, inicialmente, vamos deixar os 300 pixels aqui, tudo bem, com 44, que é o tamanho dali, mas depois a gente muda isso. E dentro dele vamos colocar os textos. Vou copiar esse textozinho aqui, que está mais fácil. Vou inserir dentro do grupo de ações. 2, clica de novo, copia, clica de novo, copia. 3 itens. Esses 3 itens são para a gente ver detalhes da entrada e da saída. Apesar de que o ver detalhes... mas pode ser. Não, eu não vou colocar ver detalhes não. Ver detalhes vai ser a própria linha. Vai ser só entrada e saída. Pronto, fica melhor. Então esse aqui vai ser entrada. Nós vamos colocar um ícone. Eu acho que é um plus. Entrada. E o outro vai ser um de saída também. É um plus, né? Mais saída. Saída. Pronto, nós temos aqui 2 textos que vão fazer as funções de abrir o pop-up para a gente adicionar a entrada e saída de um produto. Tá? Agora, organizando esse grupozinho pequeno aqui, que é o grupo de ações, o layout ele vai ser não fixo. Então, ó, tiro fixo, tiro o tamanho mínimo e ele fica ajustado ao tamanho do conteúdo. Beleza, entrada e saída. Deixa eu ver isso. Vamos dar um espaçamento entre a entrada e saída. Para dar o espaçamento de forma mais fácil, vemos aqui, adicionamos um gap space entre os elementos e o de coluna. 10 pixels de diferença aqui. Vamos visualizar ó, na margem, né? Pronto, então nós já temos aí, ó, botão de entrada, botão de saída. Esse aqui vai ser o estoque. O que está faltando nessa informação aqui? Um cabeçalho, né? Que a gente não sabe do que se trata isso aqui. Então, nós vamos adicionar agora um cabeçalho. Beleza? A esse grupo aqui. É o repeating group. Como que eu adiciono um cabeçalho? O cabeçalho ele fica externo, ele é fora do repeating group, né? O repeating group é só para mostrar os dados que vêm do banco de dados. Então, aqui, ó, repeating group está aqui. Nós vamos adicionar um outro grupo acima dele para que seja o nosso cabeçalho. Ok? Vamos pegar um grupo e adicionar acima dele. Difícil vai se adicionar acima, né? Aí deu certo. Grupo Q, tá aqui. Como ele ficou fora do nosso estoque, tá vendo só? Nós vamos puxar ele para dentro do estoque. Pronto, ele ficou acima do grupo Repeating Group de produtos. É muito grupo, né? Vamos lá. Esse vai ser o nosso grupo cabeçalho. Grupo cabeçalho de produtos. Da tabela. Cabeçalho tabela, alguma coisa assim, né? Cabeçalho de produtos. Ele vai ser também em linha. O alinhamento dele, eu já sei que vai ser com espaço entre os elementos. Inclusive, nós vamos ter que configurar o mesmo layout dele e do repeating group. Já vamos ver isso aí. Vou deixar ó, espaço entre os elementos. O tamanho dele é 100% do grupo Pi. Beleza? Ó, que é o grupo estoque. Tá? O tamanho dele, aproximadamente uns 50. Tá bom. Height to content. Beleza. E nós temos aí o left, né? Assim como lá embaixo, ó, nosso repeat group, left e right de 10 e 10. Padding interno de 10 e 10. Bacana. E aí nós vamos colocar os nossos títulos de cada coluna aqui. Então vou pegar um texto desse, já vou copiar o de baixo, porque já tá mais fácil, né? Vou copiar em cima, vou copiar de novo e vou copiar de novo, porque nós temos três divisões de colunas aqui. A primeira da nossa coluna é o quê? É o nome do produto, né? O produto. A nossa segunda, tudo, ele é o estoque, quantidade de estoque. E o nosso terceiro, ele é o quê? Ele é as ações. Bom, visualizando aqui já, ó, basicamente nós já temos aí praticamente o header, né? O cabeçalho do nosso repeating group. Vamos só organizar ele para ficar mais bonito. Então, esse grupo, cabeçalho produtos, nós vamos colocar uma cor nele. Vou editar o style, background, flat color. Qual a cor? Nossa cor principal do sistema, qual que era? Vou pegar aqui, ó. Eu sei que essa cor não é muito bonita, pessoal, mas
é o que nós temos aqui, né? Já começamos a fazer assim. Como ela é uma cor forte, o texto precisa ficar com uma cor branca. Então, o texto vai ser branco. Deixar ele negrito para ficar mais destacado. Poderia até ser maior, né? Esse tá muito pequenininho a letra. E as ações também. É dito style, branco, negrito. Ok. Agora, o que nós precisamos fazer é alinhar essa galera para que elas fiquem corretinhas aqui, né? Por exemplo, aqui saiu o padding novamente. 10 e 10. Bacana. Já vamos visualizar aqui, ó. Show de bola. O que acontece? Vamos alinhar para que eles fiquem, por exemplo, o estoque alinhado, né, com o início, o mesmo início aqui da quantidade com o cabeçalho, o mesmo início aqui desse grupo com o nome ações fica aqui no início, para ficar mais correto, né? Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Esse próprio texto, ele vai ter um layout, é o seguinte. Ele vai ter um tamanho mínimo de, sei lá, 110. Esse é o nome do produto, ele fica até um pouco maior, né? 140, com um tamanho máximo de 30% da nossa tela. Tá? Por que 30%? Porque eu vou colocar 30 mais 30, 60 mais 30, 90. E sobra 10% dos espaçamentos, basicamente. Então, esse é o tamanho máximo que ele pode atingir. Esse item aqui também ele vai ficar da mesma maneira. Tá? Um detalhe que aí ele não vai ser fit height to content. A gente tira ele. Isso, perfeito. Aí o conteúdo de baixo também da mesma maneira. Então, a mesma configuração que a gente aplicou aqui, ó, 140 com 30. Então, tamanho mínimo, 140. Tamanho máximo, 30%. E tira fit height to content. Beleza. Lá no outro agora, o estoque. O estoque ele é mais pequeno, então ele pode ter um tamanho mínimo aí, vamos supor de 80. Com um tamanho máximo de 30%. E tira o fit height to content. Mesma coisa embaixo do grupo repetidor lá. 80 com 30% máximo. Tira isso aqui. E o de cima também. Ações ele vai ter aproximadamente 110. O máximo de 30%. Tira fit height to content. E esse, agora a gente vai aplicar aqui, ó, no próprio grupo, tá? E não em cada item, no grupo, que tem os dois dentro. Então, esse grupo ele vai ter 110 com máximo de 30 sem fit height. Ok. O que vai acontecer aqui? Vamos visualizar. Tá aqui. Ações. Beleza? Estoque e ações. Então, assim, a gente já tem um pouco melhor este alinhamento, né? Só esse último que eu não estou achando ele legal, ele deveria ficar lá no final. Para ele ficar lá no final, o que nós podemos fazer? Mudar a organização dele, talvez. Então, o que podemos fazer é o seguinte. Pegar esse conteúdo, por exemplo, e deixar ele como estava antes, basicamente. Tá? Fit height to content. O de cima também, fit height to content. Ele vai ficar meio que centralizado ao conteúdo. Tá? Como aqui ele tem 110, talvez ele até pode ser um tamanho padrão mesmo, mínimo de 110. Deixa eu ver aqui. Basicamente ele vai ficar lá no final, que é o mais adequado, né? Depois a gente vai ver, obviamente, também as responsividades do layout, tá? Pois precisamos melhorar a responsividade. Mas por enquanto é isso. Então aqui nós já organizamos o nosso repeating group de produtos. Vou adicionar um novo aqui para a gente fazer um teste. Calma. Vou dar um aparelho pelo menos, né? É bacana, tá? Esse estoque depois vai vir dinâmico, obviamente. E que a gente agora vai adicionar simplesmente os cliques, as ações que vai ocorrer. Que é ao clicar na linha vai visualizar os detalhes. Ao clicar em entrada vai abrir um pop-up. Todos serão pop-ups aqui dentro dessa tela. Então, ao clicar em entrada vai abrir o pop-up de entrada. E aqui, ao clicar em saída, abrir um pop-up para a gente adicionar a saída
desses produtos aqui, tá? Vamos só organizar antes de tudo, então, esse buscar, porque ele está transparente. Vamos deixar ele com a cor branca, por exemplo. A gente pode vir nele aqui e adicionar um flat color, um background color nele no style. Colocar um background style de flat color branco. Vamos ver. Que vai ficar mais destacado, tá? Bacana. Então, basicamente isso aqui. E nas próximos vídeos, próximas aulas, a gente faz as ações já para visualizar, para adicionar entrada, saída e visualizar todas as informações de todas as entradas que ele tem dentro dos detalhes, todas as saídas que teve e o estoque assim por diante, tá bom?